Hace poco les contamos que en un concierto del famosísimo Roberto Carlos hubo una tremenda ovación al ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial. Se interrumpió el concierto y la ovación es el reconocimiento a todo lo que ha hecho el ministro Moro cuando como juez de la República investigó una tremenda operación de autolavado, Lava Jato, un proceso que llevó a condenas impresionantes. De ahí nace pues el famoso caso Odebrecht, entre otros. El presidente Bolsonaro decidió invitarlo a ser su ministro de Justicia. Hoy las encuestas indican que el ministro de Justicia es más popular que el propio presidente Bolsonaro y que el expresidente Lula da Silva. Para muchos no es un secreto que el ministro Moro será el próximo presidente de Brasil. Es un placer saludar al ministro Moro y desearle muchos éxitos en su gestión al frente de la cartera de Justicia. Ministro, buenos días. Buenos dias, tudo bem? Todo bien, ministro. Prazer estar falando aí com a Colômbia. Muito obrigado. Eu peço desculpas por não falar espanhol, mas compreendo bem. Bueno, no se preocupe que está con nosotros Lilian Puerto, que habla perfecto portugués. Lilian, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Gracias. Por si tenemos algún problema con el ministro. Ministro Moro, ¿usted qué responde a quienes están criticando las decisiones que en su momento tomó la investigación Lava Jato? La han acusado de una investigación que pudo ser parcializada. ¿Cuál es su opinión a esas críticas? Olha, eu tenho absoluta consciência tranquila a respeito das minhas ações como juiz na Operação Lava Jato. O que acontece é que a Operação Lava Jato, que envolve esses grandes casos de suborno, envolve também políticos poderosos. E é uma praxe, todo político que acaba sendo acusado de um mal feito, de suborno, reclama que ele é vítima de perseguição política, que ele não fez nada de errado. Mas na Operação Lava Jato as provas são muito contundentes e é importante destacar que eu trabalhei como juiz de primeira instância. E as decisões que proferi foram todas confirmadas pela Corte de Apelação, pelos tribunais superiores. Normalmente quando havia alguma modificação, era uma modificação muito pequena, mais relacionada à dimensão das penas. A grande totalidade das condenações foram mantidas. Então sempre houve ali uma aplicação imparcial da lei. Os fatos, porém, eram graves e afetavam muitas pessoas poderosas que têm essa reclamação comum. Sí, ministro, cuando usted toma la decisión de ser parte del gobierno de Bolsonaro y de aceptar su invitación para ser ministro, ¿tuvo miedo de que su labor como juez de la Lava Jato se viera perjudicada o cuestionada? Bem, essa é uma decisão muito ponderada pelo seguinte: a Operação Lava Jato, ela começou em 2014, foram vários anos, né? Ela veio num crescendo, iniciou por subornos na estatal brasileira Petrobras e depois constatou que havia um esquema de corrupção sistêmica que afetava todo o governo por mais de uma década de anos, um esquema criminoso de pagamento de coimas para agentes públicos e para políticos. No final do ano de 2018, eu acabei conhecendo o presidente Jair Bolsonaro e depois dele eleito ele me fez o convite para assumir esse cargo do Ministro da Justiça e Segurança Pública. E o que eu declarei publicamente na época, e é verdadeiro, que a ideia de aceitar o convite foi para tentar consolidar os avanços anticorrupção, estender esses avanços para o combate ao crime organizado. O Brasil tem um problema sério com a criminalidade organizada. Igualmente, nós enfrentamos a criminalidade violenta, porque os índices no Brasil também são elevados. Então, o que foi feito ali é uma aceitação do convite com bons propósitos. A ideia, como ministro, eu teria condições de realizar um trabalho num nível mais alto, de formulação de políticas públicas, e também servir como anteparo à tentativa de retrocesso. Especialmente quando se combate a grande corrupção, é muito comum que cada ação gere uma reação. E como ministro eu entendi que estaria numa posição para proteger, inclusive, os avanços do passado.
O pessoal muitas vezes fala algumas coisas equivocadas, mas eu nem conhecia o presidente Bolsonaro. Então, o que eu fiz como juiz não tem nenhuma relação, basicamente, com o convite posterior. Y precisamente yo tengo una curiosidad por esa relación con el presidente Bolsonaro. ¿Cómo es trabajar con un hombre como el presidente Bolsonaro? ¿Es difícil o es fácil? O presidente Bolsonaro, ele tem é um homem de convicções muito firmes. Não somos convergentes em absolutamente tudo, mas ele tem um compromisso sério contra a corrupção, contra o crime organizado e a criminalidade violenta, que foi exatamente o objetivo que me levou a ingressar no governo. Não é? Então é um trabalho, uma relação normal, tranquila. ¿La corrupción en Brasil es patrimonio exclusivo o mayoritario del Partido de los Trabajadores o también hay corrupción en el partido del presidente Bolsonaro y en partidos como el del presidente Michel Temer, que en algún momento fue parte de la fórmula del gobierno de Lula? Não, no governo do presidente Jair Bolsonaro, nós não temos visto aí escândalos de corrupção. A gestão federal está prosseguindo relativamente tranquila, não tem tido esse problema, embora os órgãos de controle tenham mão livre para fazer as investigações e apurações necessárias. Relativamente ao passado, a corrupção afetou vários partidos no Brasil. Né? Por exemplo, eu condenei criminalmente tanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção, mas também condenei o ex-presidente da Câmara dos Deputados, que era o senhor Eduardo Cunha, que era um adversário político principal do Partido dos Trabalhadores. Não existe isso da corrupção ser monopólio da esquerda ou da direita. O que acontece é que nos partidos políticos, de variados espectros, há pessoas que, por vezes, se corrompem. Quando essas situações são identificadas, é importante ter uma resposta institucional. Eu acho equivocado tratar esses temas na perspectiva da política partidária. O importante é que as instituições reajam. O que você viu no Brasil, revelado pela Operação Lava Jato, foi aquilo que a gente chama não uma corrupção, um ato de corrupção isolado no tempo e espaço, mas sim um esquema de corrupção, né? Eu chamei de sistema de corrupção porque ela ficou entranhada, ela se tornou rotina. Quem contratava a Petrobras, por exemplo, sabia de antemão que tinha que pagar subornos, né, coima, para agentes da Petrobras, diretores, e parte desse dinheiro era destinado a agentes públicos do governo federal ou agentes de partidos políticos. Então foi um quadro grave de gangrena, de corrupção, e o quadro no Brasil hoje é absolutamente diferente. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial. Claro, ministro, usted bien dice que cuando a un político lo involucran en un caso de corrupción, suele decir que se trata de persecución política. Pero el hecho de que usted haya aceptado el cargo del principal rival político de esa persona que era investigada, ¿no les da argumento para decir eso? Veja, quando eu proferi a sentença de condenação contra o ex-presidente, isso foi em meados de 2017. Eu não tinha nenhuma relação com o presidente Jair Bolsonaro, certo? O presidente Jair Bolsonaro surgiu com perspectivas políticas eleitorais somente no decorrer do ano 2018, principalmente a partir ali do segundo semestre. Sempre se apontava que os prováveis rivais dos partidos de esquerda seriam outros dentro da campanha presidencial de 2018. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu prorrotei essa sentença em 2017 e ela foi confirmada pelo Corte de Apelação e depois foi confirmada pelo Tribunal Superior. Então, assim, não tem nenhuma coisa, uma coisa a ver com a outra. Claro que o condenado, aquele que foi surpreendido praticando crime, aquele que fez a coisa errada, sempre vai alegar que ele não fiz isso, foi perseguição política. Ao invés de discutir os fatos e as provas, normalmente é o que se faz, alegar perseguição política. Mas se nós formos ver a documentação, se nós formos ver as provas, se nós formos ver o processo, se verifica que é um álibi falso.
Señor ministro, ¿Aló? se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por atendernos. La próxima vez que lo llame, ¿ya será candidato presidencial? Não tenho nenhuma pretensão eleitoral nesse sentido. Eu me considero mais um agente público de perfil técnico. Assumi o Ministério da Justiça e Segurança Pública com essa missão, né, de buscar consolidar os avanços anticorrupção e também combater o crime organizado e a criminalidade violenta. E a minha única pretensão é fazer um bom trabalho nesse cargo. Sí, pero después será candidato presidencial. Cuando un candidato en potencia como usted dice que en este momento está concentrado en su trabajo, eso quiere decir que sí, que en el futuro sí, ministro. Não existe essa chance, não. Eu já tenho problema suficiente aqui. Ministro, muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Até mais. La imagen de la lucha contra la corrupción. No hay ninguna duda, es que se lo están peleando todos los partidos, especialmente el partido de Bolsonaro. El partido Podemos también quiere que él sea su candidato presidencial, y con la imagen que tiene, a pesar de las críticas que ha tenido la investigación, pues sigue siendo el favorito para suceder al presidente Bolsonaro. Vamos, Lilian. Yo creo que se entendió muchísimo, casi todo, pero hagamos un resumen ejecutivo de lo que dijo el ministro de Justicia, Sergio Moro. Claro que sí, él se presentó, él comentó que aunque no hablaba español, lo entendía bastante bien, comentó que su conciencia estaba tranquila sobre las acciones realizadas con las operaciones que involucraban los sobornos a personajes poderosos, y que claro, estos personajes siempre lo van a negar y siempre van a estar en contra de este tipo de pruebas y van a alegar una persecución política. También comentó que como juez de primera instancia, él siempre realizó todo por los conductos regulares. Hubo imparcialidad de su parte, a pesar de alegaciones nuevamente por parte de los afectados de una parcialidad. También comentó sobre parte de la operación que comenzó en los años 2014 con Petrobras, la operación del Lavallato, todos los años que involucraron la investigación, el proceso, todas las organizaciones involucradas. Como ministro, siente y sabe que hizo un trabajo muy idóneo, que no conocía al presidente Bolsonaro en ese momento, no tenía ningún interés político, es una persona, se autodenomina una persona con convicciones firmes, con un sentido de compromiso contra la corrupción. Al ser cuestionado sobre posibles temas de corrupción en el gobierno de Bolsonaro, dice que en este gobierno no ha evidenciado escándalos de corrupción, que se mantienen al tanto con los órganos de control para hacer las investigaciones respectivas. También comentó de la época en que condenó al exdiputado, al doctor Cuña. La corrupción no es monopolio de la izquierda o la derecha, y también que era importante tener instituciones que tengan reacciones a esta corrupción. También habló de la corrupción como un sistema, que fue lo que se evidenció en todo el proceso y toda la operación del Lavallato, y que quien contrataba, por ejemplo, con Petrobras, sabía que tenía que pagar una serie de prebendas y de sobornos. Al aceptar el cargo, que aceptó, no tenía ninguna pretensión. Al ser cuestionado sobre su posible candidatura presidencial, también dice que no le interesa por el momento, que no cree que no le interesa más el perfil técnico, en realidad. Lilia, muchas gracias por su resumen ejecutivo, muy eficiente la manera como usted ha condensado el mensaje del ministro Moro. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.